Dois comentários mudaram a minha vida completamente, né? Dois comentários fizeram com que eu tomasse um rumo, uma direção e me ajudaram bastante. O primeiro comentário veio de um jornal, né? Uma leitura fria daquele quadro de horóscopo. Para quem não sabe, aquele horóscopozinho que fala das 12 casas lá do Cavaleiro do Zodíaco. E eu não creio naquilo ali, eu não creio. Eu sei como faz, eu sei fazer, se eu quiser fazer eu faço. É claro que eu não faço, tá, gente? Mas eu não creio naquilo ali. Porém, aquele comentário bateu muito com o problema que eu estava vivendo, né? Que era o fato de não saber o que eu queria da minha vida. E o comentário dizia que eu precisava pensar muito bem nas decisões que eu estava tomando. Todo mundo precisa pensar. Todo mundo, não só eu. Você também precisa tomar cuidado e pensar antes de tomar qualquer decisão. Mas aquele comentáriozinho mudou a minha vida, né? E hoje eu estou aqui também por causa desse comentário. O segundo comentário que mudou a minha vida veio da CPAD, que é justamente o motivo por eu estar gravando esse vídeo aqui hoje. Tá vendo aqui em cima? Por que eu me tornei calvinista? Então, eu vou falar com vocês hoje sobre isso. E a gente vai começar agora. Antes de passar para a história que eu tenho para vocês aqui, falar para vocês como que eu me tornei calvinista, que muita gente me pergunta. E, bom, eu acho interessante falar sobre isso, né? Convidar você a fazer parte do canal, faça parte da família Palavras em Chamas, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa a notificação. Não se esqueça, gente, a gente está com um grupo no Telegram. O grupo do Telegram tá muito melhor. Não é um grupo, na verdade, é um canal, tá bom, gente? Os estudos vão ser postados lá. Todo mundo pode ter acesso, não só quem faz parte do canal do grupo Palavras em Chamas, como todas as pessoas. Então, se você não conseguiu entrar no grupo, você consegue ouvir os estudos que a gente faz. Isso é muito importante, tá? Bom, é só isso que eu tenho de recado, né? Vou passar aqui para minha história. Muita gente pergunta como é que estudando tanto a Bíblia eu me tornei calvinista, né? Como é que você chegou a essa conclusão, Devaí? Bom, eu quero contar aqui algumas coisas. Eu não fiz uma anotaçãozinha sobre os pontos que me levaram ao calvinismo, tá, gente? Não vai ser nada chato, nada maçante, garanto, tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês bem rapidamente, porque não é muito importante para vocês, é que eu cresci dentro de igrejas pentecostais. Eu cresci na igreja Deus é Amor, na igreja Quadrangular, que da minha época de infância eram as igrejas, tá? A Assembleia de Deus, onde eu morava, ainda não tinha chegado. Mas hoje já tem lá umas 20, eu acho, né? Eu nasci em Resplendor, Minas Gerais, tá, gente? Só para vocês saberem. Então, como eu cresci nesse meio pentecostal, eu sabia o que me ensinavam dentro da igreja. Não tinha acesso à Bíblia, assim, não tinha um incentivo a estudar a Bíblia quando eu era criança. E eu ia, às vezes, na igreja presbiteriana de Resplendor. A primeira igreja presbiteriana de Resplendor, tá? Mais nas festinhas eu ia. Mas a gente ia mesmo na igreja pentecostal Deus é Amor e na igreja Quadrangular, que na verdade não era uma igreja quadrangular, era uma igreja pentecostal com o nome de igreja quadrangular. Não era a igreja quadrangular, sabe? A mesma coisa acontece hoje em muitos lugares, né? E quando eu era pequeno, pra você ter ideia como que eu me envolvia nas coisas, eu sempre me envolvia assim, eu cheguei a ter o dom de visão. Vocês lembram? Dom de visão. Hoje quase não se fala dom de visão, né? Que é aquele momento que você está orando e Deus te revela alguma coisa, né? Isso que a gente aprende, né? O dom de visão, eu fico na dúvida, assim. Né? Eu não vejo mais falar em dom de visão, mas antigamente tinha. Então eu tinha dom de visão, tecnicamente falando, tá, gente? A prova sou eu, não existe outra prova disso. Mas só para você ver como que eu sempre me envolvi com aquilo que eu faço parte. Então eu me envolvi muito na igreja pentecostal. E depois que eu cresci, eu me afastei, eu fui viver o que eu queria viver, no pecado, e como muita gente faz, né? Quando é criança vai na igreja, depois de velho some, né? Eu fiz a mesma coisa, eu fui pro mundão, apesar de que eu sempre fui controlado pela minha mãe,
Minha mãe nunca deixou que eu me envolvesse com nada de errado, né? Nada de errado mesmo, nada de errado. E eu também era sempre concentrado naquilo que eu queria e eu não queria me envolver com isso mesmo, né? Era trabalho, estudo e videogame. É só essa minha vida. Até que um dia, quando eu estava com depressão, eu tinha depressão nessa época, foi em 2005, 2005, eu já sentia o chamado para o ministério cristão. Eu já sabia que Deus estava me chamando. De alguma forma eu sabia que Deus estava me chamando, me atraindo para Ele. E eu tinha depressão nessa época, a gente passava muitos problemas sociais dentro de casa, né? Mas graças a Deus Ele ajudava a gente, Ele nunca deixou de ajudar. E foi até que foi aí que um dia eu numa oração eu pedi a minha esposa, que hoje é minha esposa, para Deus. E eu disse para Ele que quando Ele cumprisse isso para mim, eu ia me dedicar para sempre a Ele, né? Mas isso não foi a melhor coisa que eu fiz, aparentemente, né? Muita gente fala, vai, você está negociando com Deus. Cara, eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia o que estava fazendo. Mas essa era a vontade de Deus, né? Essa era a vontade de Deus porque, afinal de contas, eu estou casado com a pessoa que eu pedi e eu me dedico quase integralmente à palavra de Deus e a falar com vocês sobre a palavra de Deus. Então, isso foi a vontade de Deus, né? É importante perceber que muitas coisas que acontecem na nossa vida, sejam erradas ou não, é a vontade de Deus. E isso mostra claramente ser a vontade de Deus. Como eu percebi que isso havia acontecido, de repente eu estou casando, né? Eu já sabia, tinha a noção de que a vontade de Deus se cumpria na nossa vida, sem ter acesso à igreja. Eu não estava indo na igreja ainda. Eu lia a Bíblia em casa, mas era uma Bíblia daquela fininha que a Adventista dá. Eu ganhei uma da Adventista, né? E comecei a ler Provérbios e tal. E deu certo, Deus me abençoou, Ele me deu a esposa que eu pedi, né? Não foi a única que sobrou, foi a que eu pedi. E aí eu me vi começando a ter interesse muito forte pela doutrina cristã, né? Até que um dia a gente estava, eu e a minha esposa estávamos morando sozinhos já. A minha mãe me deu de presente uma Bíblia de estudo pentecostal. Essa Bíblia de estudo pentecostal ela é muito importante, eu não tenho mais ela. Eu não tenho mais ela, mas tem uma Bíblia que tem os comentários. Eu vou ler para vocês hoje, né? E ela me deu essa Bíblia e eu comecei a ler toda a Bíblia de estudo pentecostal. Texto e comentário. Texto, comentário e referência, porque ela tem referência, né? Então foi aí que eu aprendi o Antigo Testamento. Eu li o Antigo Testamento até os profetas, até chegar nos profetas, eu li todo na Bíblia de estudo pentecostal. E estudando tanto os comentários quanto os estudos que ela tem. Por exemplo, ela mostra por que Jesus não bebeu vinho alcoólico, por exemplo. É um dos estudos que ficou na minha mente, né? Não que eu concorde 100% com o que está lá, mas tudo bem. Mas eu gostei do estudo e nesse tempo, mesmo não indo para a igreja, eu já imprimia os estudos e levava para o meu trabalho. Eu dava esses estudos para o pessoal. Dava assim, eu entregava papel para eles lerem. Eles nunca leram, né? Mas tudo bem. E daí eu descobri, já anos depois, já morando aqui onde eu tô, nesse lugar aqui, nesse bairro, eu descobri 1 Pedro, né? A carta de 1 Pedro, com um texto que eu vou ler para vocês hoje, que foi daí que surgiu o calvinismo na minha vida. Então, se vocês quiserem correr o risco agora, abram a Bíblia aí, em 1 Pedro, tá? Eu vou ler 2 versos só de tudo que eu aprendi. Só lembrando, quando eu cheguei aqui, eu já tinha lido o Antigo Testamento. Então eu gostava muito do registro do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, o livro de Daniel, a história de José é uma das histórias que eu sempre leio. Até hoje eu leio sempre a história de José, porque ela me inspira, sabe? Ela me dá, sei lá, eu gosto muito da história de José do Egito. Então, eu já tinha boa parte do Antigo Testamento e aí eu cheguei em 1 Pedro. Eu li todo o Novo Testamento até chegar em 1 Pedro, tá, gente? 1 Pedro 1, no versículo 2, diz o seguinte: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz, né? E aí eu pensei, Ele nos escolheu. Né? Aí quando eu li isso aqui, fez todo sentido o Antigo Testamento. Um povo escolhido,
sabe? Um povo que já era escolhido. José foi escolhido, a minha história preferida, Moisés foi escolhido, o povo inteiro do deserto escolhido. Cara, tem coisa aí. Tem coisa aqui que não está sendo ensinado e eu preciso ir a fundo. E aí, lendo a própria carta de Pedro, eu fui no capítulo 2. Eu cheguei no capítulo 2 e li do versículo 9 até o versículo 10, né? Eu li tudo, tá, gente? Eu só vou falar para vocês os pontos chaves aqui que me levaram ao calvinismo, né? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. E aqui também fala sobre a eleição e a predestinação. E foi a primeira matéria que eu aprendi antes de conhecer o próprio calvinismo. Por que eu conheci? Porque eu li um comentário que tem na Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu vou ler para vocês agora. Então, se você quer correr o risco de entender como eu me tornei calvinista, vocês vão ouvir a leitura desse comentário. Se você tiver a Bíblia de Estudo Pentecostal, pode acompanhar. Como eu não tenho mais, eu vou ler aqui, ó, na cronológica, aplicação pessoal, que tem os comentários. É o mesmo comentário que tinha na época na minha Bíblia, tá, gente? Que diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui a lapiseira. Diz o seguinte. 1 Pedro 1, versículo 2. Vai aparecer aqui para você também. Pedro encorajou seus leitores com a sua forte declaração de que eles eram eleitos por Deus Pai, né? Houve uma época em que apenas a nação de Israel podia afirmar ser o povo escolhido de Deus, mas por intermédio de Jesus, todos os crentes, gentios, judeus e gentios pertencem a Deus. Nossa salvação e segurança se devem à escolha misericordiosa de Deus. Nenhuma provação ou perseguição poderá remover a vida eterna que ele dá aos que creem nele. Esse comentário me levou a pesquisar novamente o Antigo Testamento e a perceber que Deus sempre teve um povo. E aí a minha própria história fez sentido, né? Lembra, desde criança, me envolvendo com Deus, me envolvendo com a igreja, e aí depois de velho acontece aquilo de Deus me abençoar com a minha esposa e eu começo a me interessar. Eu percebi que, na verdade, eu também era escolhido de Deus. E aí, tudo fez sentido. Aí tem um outro comentário aqui maior que eu vou fazer questão de ler para vocês, que é o de 1 Pedro 1:2 ainda, que na Bíblia de Estudo, ela acaba apontando um pouco para o arminianismo, mas ela é 99% calvinista, esse comentário aqui. Na verdade, não é que ela é calvinista, ela é bíblica, né? Ela está explicando o que Pedro está falando. E se Pedro está falando, eu tenho que crer, que é a palavra de Deus, não é o comentário de Pedro, não é o comentário externo de Pedro, é a palavra de Deus, né? Mas ela diz o seguinte, ó: como Deus nos escolheu, não tomamos as nossas próprias decisões? Somente Deus origina e realiza a nossa salvação, por causa da sua graça. Nós não fazemos nada para conquistá-la ou merecê-la. Ser escolhido não remove de maneira nenhuma a necessidade das pessoas decidirem seguir. O fato de que Deus conhece todos os eventos e decisões de antemão e até mesmo os ordena de antemão, não quer dizer que ele force as ações das suas criaturas, né? Ou que as deixe sem escolha. Antes, o conhecimento prévio de Deus significa que ele tomou a iniciativa e escolheu as pessoas antes que elas tivessem feito qualquer coisa para merecer isso, né? Isso faz muito sentido. E isso fez com que todo o Antigo Testamento, e até onde eu estava lendo, fizesse sentido, né? Toda a história da humanidade faz sentido quando a gente percebe que Deus está agindo na história, né? Que ele escolhe os seus também, né? Isso aqui para mim abriu meu coração para a palavra de Deus. Deus conhecia intimamente esses futuros crentes, ele sabia quem iria crer, né? Aqui que é a parte mais arminiana, mas muito pouca, né? E ele os conhecia pessoalmente. Esses escolhidos eram conhecidos de Deus Pai, como um pai conhece seus filhos, com a diferença de que Deus os conhecia desde a eternidade. Deus não se limita no tempo. O que ele sabe é desde a eternidade passada até a eternidade futura. Os crentes são escolhidos
mas não contra a sua vontade. Quando chega a hora, eles aceitam a mensagem do Evangelho. E foi isso que aconteceu, né? Então, nada mais prático do que você ler a palavra de Deus e perceber que o que está escrito acontece com você também. Então foi isso que aconteceu. Por isso eu me interessei em estudar teologia. Isso para mim foi uma injeção de ânimo, para mim pesquisar, para mim procurar. Eu sempre li esses textos bem devagar, tá? Então o Antigo Testamento eu li devagar, não demorei um ano para ler, demorei bem mais. Até hoje eu não li toda a Bíblia, né? Aliás, acho que agora eu já li, na verdade. Mas assim, eu sempre fui detalhista. Se tinha uma referência ali, aqui não tem, na CPAD não tem, mas se tinha uma referência, eu ia na referência. Aí eu li o comentário da referência também. E aí depois eu voltava para o estudo. Então é esse detalhamento bíblico que faz você se tornar calvinista, né? Não é calvinista, é reformado, é a doutrina da reforma, né? Mas aí 2 livros também me ajudaram bastante. E eu vou mostrar para vocês agora quais são os 2 livros. O primeiro livro que me ajudou bastante a compreender essa soteriologia reformada foi esse aqui, ó. Com Vergonha do Evangelho, do John MacArthur. Esse livro abriu a minha mente sobre a forma como Deus salva, né? E a partir dele eu comecei a me interessar ainda mais por teologia, né? Esse é um dos livros mais importantes da biblioteca. Você vê que ele é antigo, ó, né? E trata de um assunto bem gostoso de a gente conversar e aprender, sempre orientando pela palavra de Deus. E esse livrinho aqui, ó, Para que serve Deus? Eu acho que eu ganhei de presente, não tenho certeza. Eu acho que eu ganhei esse livro aqui de presente, não sei. Mas ele abriu a minha mente sobre como Deus age na sociedade, né, e como que ele usa os seus servos dentro da sociedade. Tudo isso colaborou para que eu entendesse ainda mais as doutrinas da graça, né? E aí eu queria falar para vocês por que muita gente não conhece a doutrina reformada, por que muita gente ainda não gosta do calvinismo ou não quer ser calvinista, né? O primeiro motivo que eu acho é porque eles não concordam. Eles não aceitam que seja assim, não concordam e pronto. Então eles nem vão a fundo, não estudam e pronto. Não quer. Não vou brigar, a gente não pode brigar com quem não quer, né? Mas há 2 motivos muito sérios para muita gente não ser calvinista, né? O primeiro é que muita gente não aprendeu que a Bíblia é para ser lida e compreendida como um livro, tá? São 66 livros que precisam ser interpretados como uma mensagem, uma palavra de Deus, né? Por isso que aqui não está escrito que são as palavras de Deus, é a palavra de Deus. Então, como eu já tinha base do Antigo Testamento, quando eu cheguei ao calvinismo, isso tudo fez sentido. Mas hoje as pessoas são incentivadas a ler apenas o Novo Testamento, né, a estudar o Novo Testamento, o que é um perigo, né? Nós não fundamos doutrina nenhuma usando o Novo Testamento. O Novo Testamento ele clareia o Antigo. Então a gente precisa fundar uma doutrina usando o Antigo Testamento também. E se não está no Antigo Testamento, ou se não é assim no Antigo Testamento, então é uma heresia. Entendeu? Não que a heresia esteja na Bíblia, a heresia é a doutrina que foi fundada usando apenas um verso ou 2 versos do Novo Testamento, tá bom? O Novo Testamento ele é 100% reformado, digamos assim. Ele trata 100% do Antigo e o Antigo aponta 100% para ele. Então não há problemas nenhum com a Bíblia, né? A Bíblia ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. Mas muita gente, por não ser incentivado a tratar a Bíblia como um livro e ler tanto o Antigo quanto o Novo com a mesma intensidade, com a mesma dedicação, não vai entender o que é doutrina reformada. Eles vão ficar só no texto do Novo Testamento. Só no texto do Novo Testamento. E nunca vão chegar a essa conclusão. O outro motivo mais perigoso é porque... Por que você não se torna calvinista hoje? Porque te disseram que isso é uma heresia. Porque te disseram que isso é demoníaco. Dentro da sua igreja, pessoas usadas por Satanás disseram que o calvinismo é uma heresia, né? Que o que eles ensinam é falso. Hoje eu estava falando com o irmão Yuri aqui no nosso canal, sobre o cessacionismo, né? Que as pessoas usadas pelo mal, elas dizem que os cessacionistas não creem em nenhum dom. Isso é Satanás usando as pessoas, tá, gente? Porque em nenhum momento o cessacionismo diz que todos os dons cessaram. Isso é uma mentira. Satanás usando pessoas para confundir as pessoas. O que ele mais faz, né? Ele mais faz é isso.
e aí a gente conseguiu desembolar esse ninho e fazer com que ele entendesse. Mas isso acontece muito nas igrejas, isso acontece muito. Muitas igrejas aí sendo templos de Satanás, achando que está falando de Deus, não sabe o que está falando. O pastor fala e fala mal e discrimina, fala que o calvinismo é satânico e mal sabe, né, que a gente vai só na palavra de Deus, né? Lá no nosso grupo do WhatsApp, por exemplo, a gente nem fala de Calvino. A gente não pode, por quê? Porque as pessoas são doutrinadas a entender que calvinismo é satânico. Existem livros, existe uma editora específica para falar mal do calvinismo, para você ter ideia. Mas, né, fazer o quê? Lendo a palavra de Deus, a gente chega à conclusão de que essa doutrina reformada, ela pode até ter alguns pontos que foram corrigidos. Por exemplo, eu considero Berkoff uma correção, né? Ele faz parte desse movimento que acerta as contas, né? Ele acerta as coisas e faz com que tudo faça mais sentido ainda, beleza? Então, essa é a minha história de como eu me tornei calvinista usando aqui, ó, a Bíblia da CPAD. CPAD, muito obrigado por me ajudar a compreender a palavra de Deus. Muito obrigado por lançar títulos que trazem uma clareza histórica daquilo que sempre foi ensinado na palavra de Deus. Fiquem com Deus, vou aguardar os seus comentários aqui agora, né? Quero ver. Eu não vou nem desativar, porque eu vou deixar vocês comentar à vontade. Comenta à vontade, o que eu quiser responder, eu vou responder. Vou usar meu livre-arbítrio para responder, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.